E aí, galera, eu sou o Ivan Minikovski, estamos aqui para mais um Hashtag Todo Dia, seu podcast motivacional, inspiracional. Hoje eu converso com Monique, uma colega que a gente se conheceu nas corridas. Ela é advogada e ela tinha uma página no Instagram, tinha outra página do Foge da Bari, não sei se está... Corre da Bari. Corre da Bari. Que é um projeto para emagrecer. Fantástico, a gente vai falar disso aí, muito legal também. E o que eu quero saber da Monique? Porque a gente estava conversando e tu passasse por alguma coisa que tu se afastou um pouco desse autocuidado e tal, e agora tu recuperou e, corrida, nutricionista, muitas coisas mudando a tua vida. O que no início, em que momento tu começou a sentir que tu estavas se afastando de ti mesma, né, do teu autocuidado de ti mesma, de se tratar com o mesmo afinco que tu trata o trabalho, por exemplo, né? Eu sempre fui muito preocupada com a estética, desde a adolescência e tudo mais, mas era algo muito pesado. Aí na época da faculdade eu treinava valendo, adorava ir pra academia, me encontrei na academia, nunca gostei de nenhum esporte. No colégio eu jogava xadrez para poder passar em educação física, porque eu odiava qualquer esporte, tentei vôlei, tentei handebol, tentei tudo. E depois que eu comecei a advogar, a gente começa a se dedicar ali para fazer o nosso nome, ainda mais que eu não venho de uma família que tem escritório, que tem nome na advocacia, e a gente sabe que tem um preconceito com jovem advogado, principalmente sendo mulher, né? E na época eu tinha 23 com um cara de 17, então tive que ralar muito para conquistar o meu lugar ao sol, né? É difícil ser levado a sério, né? Às vezes me tratava como estagiária do sócio que eu tinha na época e não advogado. Então eu ralei muito para conseguir aprender, absorver tudo. E nisso a gente se esquece, né? A gente vai se perdendo, vai deixando outras prioridades e esquece que a gente precisa ser a nossa prioridade, né? E aí, de repente, chegou uma hora que eu me perdi completamente. Aí a gente começou com a questão de casar, daí eu já comecei ali a ter uns sinais de depressão, porque eu não queria casar gorda, né, me achava, né, não me aceitava assim, mas no fim tentei, não consegui emagrecer, mas fui pro casamento, já um pouco frustrada por conta disso, porque eu sempre gostei de moda, sempre gostei, e o que me doía é que na época de faculdade, que eu não tinha condição de ir numa loja, escolher uma roupa, me servia, e depois que eu podia comprar, escolher algo, e eu sempre gostei muito de moda, queria fazer moda antes do direito, não tinha mais essa possibilidade. Aí chegou no casamento o meu vestido, né? Começou a bater muito isso, mas saúde eu ignorei, até que eu peguei o Covid. Aí ali o negócio foi feio, ali eu brinco que eu quase vi Jesus, porque ele foi feio. E daí logo depois eu vi que sem saúde eu não conseguia trabalhar. E eu entrei em surto com isso, que eu tinha audiência para fazer e eu estava no hospital. Daí ainda o Vinícius me ajudou bastante, né? Porque a gente nem trabalhava junto, meu ex-sócio também e tal. Mas eu fiquei desesperada porque eu não estava conseguindo entregar o meu melhor porque eu estava doente. Estava internada, não consegui, então ali eu surtei. E nisso, a recuperação do Covid fez eu olhar que eu precisava cuidar da minha saúde, que não era mais estética, né, que era saúde, que eu precisava buscar mudar, que da forma como eu estava eu não ia passar dos 40. Eu tinha feito 30 anos quando eu peguei Covid. E aí, eu brinco que eu fiz 30, foi só uma ladeira abaixo, que daí eu tive o laudo de diabetes, né, hoje eu sou insulino dependente, então também teve todo esse problema de aceitar. E o que virou a minha cabeça, que como a gente participa de muitas comissões na OAB, eu estava numa comissão da mulher advogada e a gente foi fazer um trabalho social no Outubro Rosa. E eu fui dar palestra sobre o direito da mulher com câncer. E ali a gente conversou também com um oncologista. E parece que foi de Deus, assim, ele falar comigo, que ele falou muito sobre as consequências do câncer, da diabetes com o câncer, a relação que tem. Ali eu parei de beber. Ali virou minha cabeça, ali eu comecei a querer mudar. Ah, que massa, cara. E tu falou um negócio que eu achei, eu repito isso direto também, outras pessoas já conversaram comigo, que a gente só dá
a gente só valoriza realmente quando é algo físico. Porque que nem tu falar assim, meu, eu não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo viver a minha vida porque eu estava no hospital, né? Eu estava lá fisicamente no hospital. Mas vou até te perguntar, se tu parar para pensar agora antes, será que tu já não tinha esses mesmos problemas de eu não estava presente naquele lugar porque a tua cabeça estava afundada em alguma ansiedade ou em alguma depressão ou em alguma... eu digo por mim, porque quando eu estava muito acima do peso, eu estava ótimo, 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 e de repente, cara, eu não sou assim. Eu não sou assim, eu tô assim, eu tenho que mudar. E ali eu me perdi nos meus próprios pensamentos, assim, de uma forma de eu não conseguir trabalhar por dias, por semanas, às vezes, assim. E não deixa de ser uma... guardar as proporções, mas é uma doença igual, né? A gente te impede de produzir, te impede de viver, na verdade, não só de produzir, né? É que a gente precisa enxergar, eu acho, Iva, a obesidade como uma doença. E a gente acha que isso é um relaxo nosso, que é algo que é temporário, né? Mas a partir do momento que eu acho que a gente entende que sobrepeso, obesidade vai nos matar, assim como um Covid, assim como um câncer, se a gente não cuidar, a gente não olhar, não é só a estética, vai muito mais do que isso, né? Aí as duras penas eu tive que aprender, porque durante a minha adolescência, eu nunca fui magra, magra, mas eu te mandei uma foto. Então, eu ia falar, tu já foi bem magra? Mas eu tava ali sempre normal, nunca tive um perfil de uma pessoa assim pequena, né? Sempre tive bastante perna, braço, sempre tive um corpo assim. Então, desde criança, sempre a minha mãe me colocou no jazz, fiz balé, fiz academia desde cedo, sempre pra lutar, porque a minha família tem um histórico de obesidade muito grande. A maioria é bariátrica, das minhas primas, tudo, e eu... Por isso que tem até o projeto Corre da Bari, porque eu convivo com bariátricos e eu sei o que também é sofrido do outro lado, né? Tem a parte boa que você emagrece, mas tem gente que deu super certo, mas também é um... Eu conversei com a Nanda Anesi, da Ojane, ela fez bariátrica também, e foi muito interessante porque a gente trouxe alguns dados sobre bariátrica, né? E tipo, das pessoas que fazem bariátrica, eu não lembro exato agora, mas 96% voltam a engordar depois ao mesmo peso, ou quase até o mesmo peso, e uma porcentagem dessas pessoas ainda fica acima daquilo. Então, a Nanda sempre fala que, cara, a bariátrica não é só a cirurgia que você faz. Não é a solução, é um tratamento, né? Isso, é tudo que vem depois, é o que você tem que ir mantendo depois daquilo, porque se você não ajustar a sua vida a pessoa que você quer ser, a bariátrica, ela não é um feitiço de mágica, ela não é um milagre que você vai ali, vai emagrecer e vai continuar aquilo. Se tu manter a tua mesma vida, tu vai retornar a ter o mesmo corpo. E um negócio que eu falo sempre é que eu não acredito nessa distinção de corpo e mente. Pra mim é uma coisa só, sabe? Tipo, minha vida tá um caos, meu corpo vai se tornar um caos também. Meu corpo tá se perdendo, eu tenho certeza que eu posso traçar que a minha vida tá se perdendo em alguma coisa também. E o lance da bariátrica é isso, porque qual que é a ideia que ela traz sempre, né? Que as pessoas fazem a bariátrica e aí pensam, pô, eu nem vou conseguir comer muito depois da bariátrica. Como é que eu vou engordar? Não tem como. Consegue. Consegue, porque tu não muda, se tu não mudar a tua mentalidade, a tua ideia de vida, se tu não se reconstruir ou não se construir, né? Porque se a pessoa tá perdida, ela nem construída não tá, né? Se você não se construir, tu vai se trabalhar para voltar a ser da mesma forma que você tava antes, né? E aí, como eu tinha muito medo disso, eu desenvolvi bulimia na adolescência, tudo. Então, eu tinha um corpo magro, mas era muito custoso. Então, depois que eu engordei, eu não podia ouvir a palavra de dieta, porque eu tinha muito terrorismo nutricional na minha cabeça. Eu já fiz todas as dietas, essas loucas da internet. Somos dois. Já fiz tudo. E aí emagrecia, reganhava, já tomei remédios muito fortes, né? Tentei e nada deu certo. Mas mas naquela época eu não me aceitava, mas eu pesava o quê? Uns 63 quilos e eu não me aceitava. Eu tinha vergonha, tipo, nas festas de faculdade, nunca fui em praia com amigos de faculdade, essas coisas, sempre tive vergonha de pôr uma roupa. E ao longo do tempo, eu vi que a estética não era tudo aquilo e perdi essa vergonha, mas também cuidei da minha saúde com isso. É uma faca de dois gumes, hein? Porque conforme tu fosse aceitando aquilo como sendo menos importante do que tu fazia parecer,
Mas aí tu acabou usando isso de justificativa para Aí eu me acomodei, né? se acomodar. Aí conheci o Vinícius também, né? Nesse meio tempo, uma pessoa que eu me senti super confortável, segura com relação ao meu físico, tudo mais na época. Então não. Porque também às vezes você tá com uma pessoa que você acaba tendo ciúme, que você vê que a pessoa às vezes não te respeita, também tem tudo isso, né? Aí também eu passei a sentir essa confiança antes que eu me descuidei até chegar ao ponto de quase morrer ali depois, né? Foi bem. Eu não sabia que eu era diabética. Aí eu fui para fazer o teste Covid e dava sempre negativo. E quando chegou o médico, não, vou te mandar embora, porque tá dando. Aí eu falei, mas eu não tô conseguindo ficar acordado, eu tava apagando. Aí ele, tá, vou te fazer uma bateria de exames. Se você quiser, você fica aí, vai virar plantão, tudo, mas tu vai ficar aí. Tu deve estar com Covid. No que ele viu, eu tava entrando em coma, tava 756 a minha glicemia. Tá louco. Daí que ele se desesperou, aí o negócio foi. Aí mudou a conversa, né? Mudou. Caramba. E antes disso, pandemia, a gente morava em Curitiba. Eu já estava tendo os sintomas da diabetes, mas não enxergava isso. E a gente só se descuidando, né? E a conta chega, né? Ah, não, a conta chega, a conta chega. E, às vezes a gente nem percebe que ela vem, né? Eu não fui com diabetes, eu não tive essa, porque pelo que tá contando, tu tivesse essa virada de chave, né? O Covid veio e foi um tapaço na cara e tudo. Não, peraí. Eu não tive isso, eu tive vários tapas na cara, mas eu continuei seguindo igual, né? E um deles eu tava trabalhando e aí, eu sempre gostei de conversar muito, sou uma pessoa bem espontânea, assim, né? Converso com todo mundo, adoro. E aí, nessas brincadeiras, assim, estavam fazendo uns exames de praxe lá no pessoal, medindo pressão, bem de rotina, é isso. Eu falei, não, mede meu exame de pressão aí pra me dispensar logo, não sei o quê. Não, tá bom, senta aqui. Pá, foi medir. Eu tenho gravado na minha mente o rosto da menina, assim, ela mediu, ela tava rindo assim, ela olhou, aí ela olhou pra mim, olhou de novo, aí, sabe quando a pessoa faz um sorriso falso, assim, escreveu uns negócios no papel, eu tenho a foto do papel até hoje, eu vou pedir só pra te ver a médica ali e tal, não sei o quê, minha pressão tava 24. Meu Deus. E o pior é isso, que quando ela tá alta e você não sente. Não sente nada, eu tava normal. Né? Eu devia estar muito tempo já com a diabetes alta e já acostumada com aquilo ali. E a gente, para dar um mal súbito. Mal súbito, é. Não é tudo que a gente criou até ali, né? É, e com a vida. E a gente, assim, foca sempre naquilo que, como tu falou, né? O corpo e mente andam juntos. E aí eu comecei a ver que para eu cuidar dos outros, principalmente eu atuo com direito de família. Então, eu lido com casos de alienação parental, tudo mais. Aí eu precisei ir para uma terapia também para poder entender tudo isso, que eu preciso cuidar de mim. Na terapia eu aprendi que eu preciso estar bem para poder entender o outro, porque eu não me aceitava estar doente e não conseguir trabalhar. Ainda minha psicóloga ela falava assim, Monique, se uma pessoa que trabalha de motoboy tá com a perna quebrada e não pode trabalhar, tu vai julgar? Não. Eu falava, claro que não, ele tá machucado. Então, tu tá depressiva, tu tá com ansiedade, também é uma doença, tu precisa entender que tu precisa estar bem pra te poder trabalhar. Perfeito, é isso mesmo. Mas aí, o processo de recuperação, assim como do cara do motoboy, ele tá com a perna quebrada, assim que ele conseguir andar, ele não vai jogar futebol, ele sabe que ele tem que cuidar da perna dele, né? Exato. E isso que a gente vai jogar. Se a pessoa tá ruim, tá com depressão, ela tem que se cuidar justamente por causa disso, né? É aí que vem a nossa responsabilidade, né? E a gente demora a entender, porque às vezes a gente coloca a culpa em tudo, que é falta de... Eu sou criada em família evangélica, então eu não aceitava que pra mim isso era falta de eu buscar Deus. Na minha cabeça, que eu não buscava psicólogo por causa disso. Ou também que era frescura minha, né? E aí quando você entende que não, que você tá doente, que você precisa tratar começadamente e ver que isso é uma doença, que você precisa se enxergar, olhar pra dentro e ver, arrumar a casa, né? Arrumar cada ponto ali, deixar tudo certinho. Aí depois disso que daí eu comecei a buscar pra cuidar do corpo. Foi um trabalho assim que foi construindo para eu conseguir voltar até aquela vontade de me cuidar, de fazer um exercício, de procurar alguma coisa,
Porque até então eu já achava que, não é mais isso pra mim, não quero viver aquilo que eu vivia lá na minha adolescência, na juventude, com meus 20 anos, porque era muito sofrido, não queria viver isso. Já viu o lado ruim desse autocuidado extremo, então né? eu tinha muito aquela visão, e aí com a terapia eu aprendi que isso pode ser leve. Eu ainda brinco com o meu lema, é pra ser leve, mas não frouxo. Leve, mas não frouxo, eu gostei desse, hein? Leve, mas não frouxo. Gostei. Porque eu conversei com um amigo meu e a gente tem uma vibe muito legal, porque assim, o meu maior problema, mesmo quando eu tava obeso e com a pressão alta, o meu maior problema era a cabeça, né? Depressão sempre foi o meu triste falar, mas sempre foi o meu escape favorito, né? Então podia estar tudo certo, e aí eu ia lá, arruinava, e depressão, se eu não tivesse a depressão. Mas a próxima vai dar, eu vou superar, eu vou vencer. E não vai, se você não mudar o que você faz, não vai. E aí, quando eu comecei a fazer academia, eu fui sem nenhuma relação com me ajudar com depressão e com ansiedade, sabe? E é muito engraçado, porque esse meu amigo, ele começou a cuidar da mente dele, mas com o foco em realmente tratar a depressão dele. Cara, não dá mais, ele praticava esporte, né? E eu tô perdendo oportunidades que eu não vou ter mais na minha vida, porque a janela de atuação do esportista é muito curta. Então foi muito legal, porque daí eu comecei a fazer academia, e a academia foi lá e curou a minha depressão. E ele começou a tratar da mente da depressão dele, e o rendimento dele foi lá pra cima. E agora já saiu, nem foi jogar basquete nos Estados Unidos, tá bem pra caramba, né? Mas foi muito legal esse paralelo, porque foram quase 3 anos nessa nossa mudança, assim, né? E a gente teve o mesmo resultado, tratando de formas completamente diferentes. Eu cuidei do meu corpo e a minha cabeça veio junto, e ele cuidou da mente dele e o corpo dele foi junto, sabe? É um conjunto, né? Um reflete no outro, né? E é algo que também ter paciência, né? Uma coisa que meu marido fala muito, que a gente não levou 6 meses pra ganhar o peso que a gente ganhou, né? Eu comecei a engordar lá pra 2016. Então, tem todo esse tempo, né? Então, não vou emagrecer, não é 6 meses que vai todos esses anos pra trás, né? Livrar. Então, acho que a gente também falta, às vezes, tem paciência que a gente é muito imediatista, né? Às vezes eu falo com amigas minhas que, fiz a dieta 1 mês, já não perdi nada. Eu falo, mas como assim? Pra te começar a se adaptar para uma dieta, no mínimo uns 3 meses. Eu vi assim que comigo, para começar a aderir à dieta, encontrei um nutricionista também maravilhoso, o Gustavo, que ele não é aquele terrorista. Eu às vezes não consigo nem comer o que ele passa pra eu comer, então eu aprendi, e isso foi difícil, porque eu era acostumada a fazer aquelas dietas. Eu fui uma vez uma nutricionista que destruiu, botou minha foto assim, falou, tu não tem vergonha disso aqui, desse corpo, né, e aí eu nunca mais voltei. Então tem isso, e aquelas dietas que você tem que comer 3 castanhas à tarde, mas eu tenho fome, 3 castanhas à tarde não tira minha fome. Te vira, né? E aí foi até difícil de eu entender o processo, o tratamento dele, porque eu era acostumada com restrição. E a gente vê que a comida de verdade que a gente precisa para alimentar, pode comer à vontade. E essa é uma outra virada de chave também que eu precisei fazer na minha cabeça, porque eu olhava assim, meu Deus, eu vou engordar comendo isso. Aí no começo eu me sabotava, comia menos do que ele passava. Péssimo, porque ele começa a ter fome e tem desconto no doce. É assim, então a gente precisa se educar. Mesma história. Né? E é algo que não tem, é uma receita. Eu digo assim, que alimentação certa, dieta certa, uma hora vem, um tempo, né? Você não precisa fazer aquilo tão restrito para sofrer. Até porque eu digo, eu não sou nenhuma atleta de alta performance, né? Então, pode ser leve, só não precisa ser frouxo. Isso. Mas o que tu acha? Porque a gente sempre pergunta, o que foi o mais difícil? O que foi o mais fácil? O que foi o mais fácil de tu mudar, sair da rotina que tu tinhas antes, né, do estilo de vida que tu tinhas antes, para não, peraí, tenho que começar a... O que foi o mais fácil de tu fazer? Eu tentei vários hobbies antes da corrida. Tá. A psicóloga mandou eu procurar um hobby. Daí eu tentei plantas, sobretudo pro Vinícius cuidar das plantas. Mas elas sobrevivem? Tem planta desde aquela época, só que é o Vinícius que cuida, não sou eu. Tudo bem, porque eu falho, tá?
E, Fernanda, se tu estiver assistindo isso, desculpa, eu tento. Eu até peço pro chat GPT me ajudar. Pega uma dica com o Vini Eu é vou, uma eu vou obra. falar com ele. Cara, chama, tem umas 4 plantinhas já, tadinhas, cara. Aham. Vamos lá, plantas. Plantas, tentei. Daí eu fui pra pintura em tela. Aí eu descobri um talento, só que eu sou muito bagunceira, então eu tava pintando a casa e não só pintando a tela. Daí ainda pretendo voltar a fazer um curso, porque eu vi que eu levo jeito ali. Tentei crochê, tentei aquarela, nada. Aí eu me matriculei na academia. Só que era uma academia de pessoas de alta performance, que a gente tem que entender que é famosa. E aí eu me senti um peixe fora d'água, porque eu tinha uma visão de quando eu ia pra academia, que eu tinha um corpo legal, que eu treinava legal, que eu fazia certo. E eu não. Meu corpo não respondia, não fazia a mesma coisa que antes, óbvio, né? Era quase 10 anos parado. E aí eu me sentia muito mal por isso. Eu me sentia que eu tava atrapalhando quem tava ali. Daí eu comecei 10 horas da noite pra academia. Aí o Vinícius ficava bravo. Mas 10 horas no horário de ir pra academia e tal. Aí desisti. Daí eu fui pra outra. Nesse meio tempo, umas amigas, a OAB fez uma corrida, a primeira corrida da OAB aqui de Itajaí. Aham. E como eu sou muito atuante nas comissões, participo da comissão de família, da OAB Vai à Escola, aí me convidaram para ir para a corrida. Tu tens que ir, Monique? Aí, mas eu não corro, mas vai ter caminhada? Aí eu falei, será que eu vou conseguir caminhar? Porque depois do Covid eu tive que fazer fisioterapia respiratória, tudo mais, para subir uma escada era um parto. Tá, vou nos 3. Aí eu ia, perfeito. Fui, consegui fazer em 1 hora os 3 quilômetros, mas eu ganhei uma medalha. Isso ali pra mim foi assim a alegria da minha vida, ganhar uma medalha, porque eu nunca fiz esporte. Então a única medalha que eu tinha era de concurso de redação. Então aquela medalha ali me deu um ânimo de eu ganhar uma medalha, que eu fiz uma coisa que eu conquistei, foi algo assim tão significativo que na terça-feira eu estava matriculada no grupo de corrida da OAB, que a gente tem com o treinador, com o Anderson. Que fantástico. E aí, cara. por isso que eu sou viciada em prova, que eu vim fazendo prova todos os meses, que eu adoro. Assim. Porque aquilo ali me deu uma alegria de conseguir, de uma medalha, de, poxa, algo que eu fiz, que eu consegui, eu terminei. Porque aquela coisa de a gente começar vários esportes, nunca acabar, vários projetos, nunca concluir, né, de procrastinar com a gente. Eu sempre fui muito perfeccionista no meu trabalho, no estudo, nessas questões. Mas nas outras áreas eu sempre procrastinei tudo. Então, foi um marco para mim, aquela medalha ali da caminhada da OAB, que daí ali eu comecei pro grupo de corrida. Que massa. Sabia que a minha primeira prova de corrida também foi uma corrida da OAB? É, Foi de, acho que 23. foi essa. Foi essa? Foi a segunda essa. corrida da OAB? Foi a primeira, a segunda foi 24, que é de camiseta rosa. Foi essa, de camiseta rosa. É, a que eu fui de laranja, aquela primeira. não, Daí não. aí essa segunda eu fui. E aí eu fui, e aí quando eu entrei, fui super acolhida, porque eu odiava e vou caminhar, fazer qualquer coisa. Não. E era algo. E depois eu rompi o ligamento do tornozelo antes da pandemia, finalzinho de 2019. Então ali pra mim foi um marco que eu não servia pra fazer mais nada de impacto, de caminhada, não podia fazer mais nada, só natação que os médicos mandavam. E aí eu vi que eu comecei até o movimento que eu tinha perdido do meu pé. Volta, claro. Voltou com a corrida, foi assim, a minha virada. E eu fui muito acolhida pelo nosso grupo. Aí o Anderson, né, eu acredito que todo treinador bem preparado, sabe, que a gente acha que vai entrar no grupo, vai correr. Ah, sim, não, Né? E não, eu não consigo. Exatamente por isso. Respeitou, a gente ainda brinca que a gente é o fundão do grupo, né? Que tem a gente brinca com a galera da Elite, que é os que correm rápido, e a gente é o fundão, daí a gente ainda brinca, mas é algo tão prazeroso que tem vezes que eu tenho uma audiência que eu tô tão estressada e eu digo, eu já não vou correr, Vinícius. Não, tu vai. Porque senão eu não te aguento depois, porque é muito bom. A essência do todo dia é bem isso. Não, hoje não dá. Não, dá. Precisa dar. Né? Que massa, cara. E olha que legal, o paralelo, né, que a tua psicóloga pediu pra te buscar um hobby, e foi justamente no hobby físico que foi encontrar essa completude aí, né? Eu digo que a corrida me curou, porque antes eu tomava uns 4 depressivos, hoje eu só tomo um pra dormir, pra poder desligar minha cabeça, porque eu tenho pensamento muito acelerado, é o único que eu tomo. Antes eu tomava 2 de manhã, 2 à tarde, e 1 pra dormir.
E agora tu só tá com Só pra dormir. o Zolpidem. É o Trazodone que eu tomo, é o único. Que é só pra desligar mesmo, dormir. Mas Eu parei de tomar remédio também, tá? Eu cheguei a tomar, no mais fundo que eu cheguei a tomar 11 remédios por dia. De tomar remédio pro estômago de tanto remédio que eu tomava, assim. E hoje... Aí eu brinco que hoje eu troquei, hoje eu tomo 11 comprimidos também. É a vitamina, os dois do ômega 3, é isso, a creatina. E, meu, é outra qualidade de vida, né, não, cara? é outra. Não, a corrida mudou muito, assim, em tudo pra mim. Disposição, porque a obesidade, ela te tira tudo, né? Até pra amarrar um tênis, né? E eu nunca... como eu convivi com muitos obesos na minha família, eu nunca queria isso pra mim. Quando eu me vi que eu tava daquele jeito, era muito dolorido, assim, de ver que eu cheguei naquele... aonde que eu me perdi. E eu sempre gostei muito de maquiagem. Na época da pandemia, até gravava, quando a gente morava em Curitiba, que lá teve lockdown, que fechou tudo, muito tempo, tudo muito fechado. Aí eu gravava vídeos de maquiagem, tudo, eu amava. Depois disso, que me embalou com o luto que eu passei pela perda da minha avó, tudo, nem mais isso eu gostava. O Vinícius chegava a falar, Mani, meu bem, vamos comprar umas maquiagens pra ti, pra gente se animar, pra ti e tal, porque ele sabia que isso eu gostava e eu, não quero. Né? Realmente me perdi. E depois da corrida eu me maquio pra correr. Que massa, cara, que massa. Maquiar pra correr. Mas cara. Eu adoro. E é um consenso geral, assim, se tu vai numa corrida, é que o pessoal não entende, assim, o cara que tá assistindo esse podcast, ele não tem essas vibes de corredor e de coisa assim. A corrida é um evento, é igual o que o pessoal vai numa balada ou vai num bar, o pessoal se arruma, se emperequeta, compra roupa nova, desfila roupa nova. Tem que combinar os shorts com a camiseta da prova. Exatamente. E é muito legal. Eu sempre descrevo a minha primeira prova, que é essa da OAB de 24, como sendo a primeira vez que eu tive uma experiência similar aí num bar, assim. Porque eu cheguei lá, todo mundo tem a mesma vibe, todo mundo tá conversando o mesmo assunto, trocando a mesma ideia, tá na mesma sintonia. Aí, claro, depois vai a corrida, né? Eu cheguei lá morto, né? E eu adoro minhas fotos de corrida porque eu saio assim, eu chego assim. E aí, cara, beleza? Chegou lá, parou, foi na tenda, comeu, tomou uma água, volta a conversar de novo. Sim. Eu digo que eu sou inimiga do fim, eu fico até os staff terminar de recolher tudo, que eu adoro, aproveito tudo. A vontade de ficar lá mesmo, né? Eu aproveito tudo. O que dá pra carregar de brinde eu carrego. A gente foi numa da Run Mulher em Floripa, aí você tinha que desfilar no negócio da Postal, uma loja de roupa online, que aí você ganhava viseira e tinha várias cores. Eu e minhas amigas, a gente foi em todas pra ganhar todas as cores. Que massa. Aproveito tudo. É muito bom, é muito bom. Eu adoro, assim, pra mim é um evento. Eu me perdi. Eu perguntei pra ti o que tu tinha achado que foi o mais fácil de mudar. Foi o esporte. O esporte, foi quando tu encontrou a corrida. Foi a corrida. E aí foi onde que eu vi que eu precisava me movimentar, porque pra eu poder correr, porque a gente começa a correr todo animado, vem lesão, né? Aham. Aí eu tive lesão de quadril, daí eu vi que eu precisava fazer musculação pra correr. Então hoje eu não treino nem mais pra estética, eu treino pra correr. Aham, que massa. Porque, cara, e realmente, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu comecei na academia, e aí eu treinava 25 minutos e eu era fumante. Eu não aguentava mais, mas não é nem porque eu tava muito cansado ou fatigado. Não, eu não conseguia respirar, tava exausto já. Eu não, vou ter que começar a caminhar. Eu comecei a caminhar. E um foi puxando. Porque daí, conforme eu comecei a caminhar, eu fui percebendo que eu tava fumando menos, assim. Aí eu, vou botar uma dieta junto, né? E eu tenho todo o meu caminho que eu fui fazendo em ordem. Qual foi a tua ordem de coisa? A primeira coisa que tu fez na tua mudança foi a psicóloga? Foi a psicóloga. Porque eu comecei pós-Covid, fazer uma terapia pós-Covid. E aí ali a psicóloga identificou que eu precisava de uma terapia não só para o Covid. E também os médicos falaram, você precisa fazer exercício, porque você precisa recuperar, voltar, porque eu não andava, não tinha fôlego para nada, né? Eu tive infecção no pulmão, então não tinha. E aí me matriculei na academia, não ia, nada. Daí depois que eu tive alta da terapia em janeiro de 2024. Aí eu me matriculei na academia, entrei e fui nessa corrida, né? E daí nessa corrida comecei a correr, daí eu já encontrei o Gustavo, só que a primeira vez que eu fiz o tratamento com o Gustavo eu não levava muito a sério, em 2023,
né? Não fazia direito a dieta, não O estava Gustavo é pronta. nutricionista. Não estava pronta para seguir aquilo ali. E ele sempre, não vamos desistir e tal. E nem a corrida também eu tava levando muito a sério, assim, de manter uma rotina de treinos. Então, eu fiquei 1 ano correndo, só me divertindo pra cabeça, Isso. aquilo ali sendo leve, pegando gosto daquilo. E aí, em 2024, virou, não. Agora, terça e quinta é o meu compromisso. Nada, a não ser que seja algo muito sério ou que eu esteja doente, que realmente eu não posso ir, mas eu tenho que ter um compromisso comigo. Então, ali virou a minha cabeça, mudou, daí, beleza, continuei com a corrida, mas aí tava relaxando na musculação. E não tava dando. Até que eu fui no médico, ele puxou minha orelha, ele falou, vamos fazer a bariátrica. Aí eu falei, não, eu não quero. Aí ele falou, então, vamos fazer assim. Pra gente passar aqui pra te fazer, geralmente as terapias, tudo mais, uns 2 anos. Vamos tentar levar esse tempo, se tu não emagrecer, tu vai voltar aqui pra fazer. Aí eu entrei com o projeto do Corre da Bari. Ah, muito legal. E foi 1 ano já. Já, em setembro vai fazer 1 ano. Porque Em daí setembro. isso foi em maio. Aí eu tava perdida, fazendo sozinha aquela coisa que a gente come pouco, achando que vai resolver, contando caloria em aplicativo. E o Gustavo, vamos voltar, vamos voltar. Ah, tu fez com ele, depois saiu e parou? Aí eu voltei com ele em setembro, fiz um desafio dele, daí reduzi muita medida, e desde então eu comecei. E é gritante, assim, a diferença. Ainda hoje eu fiquei muito feliz que desde 2020 eu não entrava numa calça 46, hoje eu entrei. É os marcos, né? Tava vestindo 50, 52, entrei na calça 46. Então, e ele é o meu nutricionista e meu personal, ele faz o meu treino, que ele tem as 2 formações, né? E desde então, a gente vê, assim, é algo que é bem, vai evoluindo, a gente mantém a massa magra, eu tô sempre ganhando massa magra e perdendo gordura, e não é algo que eu tô sofrendo, né? E aí foi onde que eu entrei em setembro, que eu digo que é o marco inicial, que foi quando eu voltei com ele, voltei a fazer dieta, treinar a musculação certo pra mim, porque fazer aqueles treinos pré-pronto de academia que não resolve, mas pra corrida a gente sabe que tem que ser, né, mais específico. E aí depois do Gustavo nutricionista, daí tu foi com o professor de corrida. Não, de corrida eu já tava. Tá, tu só deu aquela folgada no dieta e treino de musculação. Aí a corrida eu ia, mas como eu falei, em 2023 eu faltava. A gente tem um rap das advogadas, e geralmente é na quinta. Então eu ia em todos. E quinta é dia de treino. Né? Hoje não. Aí hoje elas ainda me cobram, volta, Monique. Eu falo, quando você fizer na quarta, eu vou. Daí quando elas fazem na quarta, eu encontro com elas. Porque terça e quinta é meu treino, ninguém mais me tira. Sabe que isso foi uma dificuldade muito grande que eu tive, tá? Quando eu comecei a tomar uma rotina mais saudável também, uma das coisas que eu estipulei que eu ia fazer era acordar cedo, porque o meu horário de acordar era sempre 11h30, meio-dia. Eu falei, não, eu vou acordar às 4 horas todo dia. E aí, pra te acordar às 4 horas, ou às 4h30, ou às 5 horas, não pode dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Então, 9 horas eu tinha que estar em casa. Antes até, porque 9 horas eu queria estar na cama, mas 9 horas eu tinha que estar em casa. Então quando a gente saía do trampo, saía às 7, 8 horas eu tava voltando. Pô, eu vou. Pra que veio, né? E foi num desses do pra que veio que o cara já tava putaço assim, deu. Verdade. Por que eu vim? Sabe? Eu voltei pra casa pensando, real, pra que eu vim? E aí eu fui cortando. Hoje, cara, eu saio à noite em situações muito especiais. Assim, quando estreou o Super-Homem, daí o Super-Homem, né, o herói de infância, né, cara, 9h50 da noite, saímos de lá meia-noite. No outro dia, não tem choro, 6 horas da manhã, já tava saindo pra correr com o cachorro, passei um dia horroroso, péssimo, né, um sono o dia inteiro. Cheguei à noite, dormi, hoje tô bem, sabe? Mas esse foi uma das muitas epifanias que eu tive, foi realmente perguntar, para que eu vim, né? Porque a gente não se permite, eu não me permitia, mas acredito que é algo bem recorrente, mudar o que a gente gosta ou o que a gente acha, Então, se hoje eu me divirto jogando videogame, ou indo em boteco, ou se eu me divirto indo em rodízio de pizza, então eu não me permito que eu possa parar de gostar dessas coisas, sabe? E na realidade, como tu falou, tu não
amava correr, muito pelo contrário, hoje já é um negócio que tu tá revalidando a tua vida inteira ao redor disso, de tão Exato. importante e tanto que tu gosta agora, né? Então, com a Nanda mesmo da bariátrica, a gente fala bastante disso também, de recalcular a rota, porque é muito importante a gente se permitir mudar, né? É o fato de que a gente muda que nos faz humanos, né? Exato, e às vezes a gente tem que olhar aquilo, né? Os meus hábitos antigos de sempre me permitir, sempre sair, me levou a um lugar onde que eu não queria estar. Então, para sair fazendo as mesmas coisas, né? Não Tu vai voltar pro mesmo vai lugar. voltar para o mesmo lugar. É. E aí, com a corrida tá me ensinando até essa disciplina novamente, né? Porque em época de faculdade também era regrada, academia, tudo. Eu conseguia fazer tudo, né? E como é que eu arrumava tempo para treinar? Hoje eu até brigo com as minhas amigas, que elas dizem, ai, Monique, não consigo porque eu tenho de tal cliente, tal horário. Eu falo, tu tem que tirar a tua hora para te se priorizar. Porque se tu não cuidar de ti, você tá no hospital, o cliente te substitui por outra pessoa. Nós somos substituíveis, né? Uhum. Só dentro da nossa casa que não, mas para profissionalmente, né? Então, se eu não tirar essa hora para eu me cuidar, meu tempo é para cuidar de mim, para eu estar bem, para poder entregar o melhor para os outros, né? E às vezes eu tenho clientes minhas que elas vêm de um quadro de violência doméstica, vêm de uma situação assim, um casamento que elas nunca se cuidaram, nunca se olharam, e às vezes elas mandam mensagem para mim que se inspiram em mim para começar a fazer uma atividade física, se resignificar. E isso é tão gratificante, né? E ver que por mais que eu ainda não cheguei no meu objetivo final, mas ao pouco das mudanças a gente vai trazendo, né? Hoje, já meus sobrinhos já correm, porque eu levei ele para uma corrida, já gostou. Hoje ele fez 22 anos em maio, correu 22 quilômetros. Mesmo? Já tá bem pra caramba. Juventude, articulação, tudo nova, né? Aí eu tenho um irmão de coração, que é filho do meu padrasto, também começou a correr, que ele vê a gente correndo e ele filmou a galera do triatlo, do Ironman, aí se animou, também começou a correr, então aí a gente, uma corrente do bem, né? Sim. E eu digo que correr sozinho é difícil. Hoje eu tô começando a gostar de correr sozinha. Eu gosto de ter um dia da semana, o meu treino, só eu e minha mente, né, ali. Mas eu não abro mão do grupo. Ah, sim. Nossa, a bagunça que a gente faz, a diversão. A gente foi correr a Corrida da Mulher Maravilha, as meninas em São Paulo, foi só as meninas. A gente fez até pijama da Mulher Maravilha e fizemos a noite do pijama no saguão do hotel. Muito bom, cara. Coisa que, tipo, eu nunca faria, né? E o grupo, e a corrida, ela é democrática, né? Tu conhece todas as histórias de todas as idades, experiência, como meu sobrinho com 22 anos, mas a gente tem pessoas de quase 70 no grupo. Sim. Né? O de vocês acho que tem até com mais idade? Não, 70 e poucos também temos. Aham. E aí, os novinhos também. Tem agora um camarada meu chegou lá também, 22 anos. Aí ele chegou e o mês disse, não, cara, eu vou correr contigo, quero correr contigo. E vai, passou um mês, já tava correndo mais que eu, né? Eu falo, pô, cara, dá um tempo aí, velho. Já passou, velho. Os velhinhos têm mais dificuldade, né? As articulações dói. Ó, estourando aí. E eu digo, se eu consigo correr, qualquer pessoa consegue. Porque eu era mais sedentária, mais preguiçosa para andar. E hoje não corro nível para bater tempo, nada. Óbvio, sempre eu quero melhorar. As primeiras eu fazia 57 minutos 5 km, né? Então hoje eu já faço em 46, 48. Aí, então para mim isso é uma evolução. Não... E eu vejo assim que tem muitas pessoas que começam a correr e já querem bater tempo. Eu quero fazer em 30 e poucos minutos. Aí estoura um joelho, né? Alguma coisa. Então acho que esse cuidado também, a gente que tá com em sobrepeso, precisa primeiro começar aos poucos para também não dizer, a corrida me machucou, né? E a gente foi muito... Por isso que eu vou de forma leve, dessa forma. Mas não fofo. Mas não fofo. Não. E tem um negócio que eu acho muito legal, porque a gente tem um problema enorme em identificar o que são metas válidas. Porque o que acontece? O cara vai lá e fala, eu quero bater meu tempo na corrida. Cara, a menos que você seja um medalhista olímpico querendo buscar uma medalha no ano seguinte, né? Ou que o salário que você que te provê, sei lá, comida na tua mesa dependa de você bater esse teu tempo, essa é uma meta péssima. É muito mais válido para você ter como meta, sei lá, eu quero ter uma vida e uma rotina de treino que vão me proporcionar
bater o meu tempo lá na frente. Não é fazer o que eu preciso para bater meu tempo, né? É bater o tempo porque eu fiz o que eu preciso para viver, né? E, cara, eu tenho isso aí muito forte, assim, porque eu até, minha esposa queria, minha esposa não, minha futura esposa, né? Queria Um spoiler. bater, spoiler. Queria bater o tempo dela numa prova, e aí ela pediu minha ajuda. Beleza, fui lá, ajudei ela com o treino para ela fazer e tal. Ela bateu o tempo, tudo, mas a menina ficou 1 segundo na frente dela para pegar o pote. Daí ela ficou triste e tal, não sei o quê. E depois disso, foram acho que 2 meses, né, desse treino, ela perguntou minha opinião. Agora perguntou minha opinião, eu falei, eu acho péssimo. Eu acho péssimo, eu não acho que é um objetivo bom esse. Porque daí agora, beleza, tentou, e agora? Né? Tu vai continuar com a mesma intensidade de treino antes que você tinha antes? Não vai. E aí, às vezes, tu se frustra e acaba deixando de fazer algo que era bom por uma competição que tu coloca ali, que às vezes não é o momento pra isso, né? E é uma competição, não é a tua vida, né, cara? A gente tem. O que tu falasse no começo, assim, eu sou o meu propósito, né? Eu sou importante pra mim, né? E um lance que tu falou aí das tuas colegas advogadas, até eu quero perguntar pra ti depois, mas de não terem tempo pra fazer as coisas. Um negócio que eu tenho feito bastante é me marcar como consulta pra mim mesmo. Que legal! Então, eu sou porque eu dou mentoria, né? Então, eu sou um mentorando meu mesmo. Então, eu tenho aquele meu horário que é pra mim. Então, eu não vou me desmarcar pra marcar um outro cara no lugar. Eu não vou tirar um cliente meu pra marcar um outro no lugar, né? E aí, dessa forma, eu tenho um cuidado comigo bem estabelecido, assim, né? E tu comentou que as tuas colegas não gostam muito de correr. Tem algumas que já começaram a procurar alguma outra atividade, Uhum. né? Foram pro... A nossa OAB aqui, tem de Itajaí, ela é bem... motiva as pessoas a fazer esportes. Então, tem time de futebol feminino, tem time de futebol masculino, tem futevôlei, tem beach tênis, a sede, né, eles arrumaram. Tem o grupo de corrida que a OAB patrocina a gente, então tem um incentivo bem voltado para isso, justamente por conta da saúde mental, porque a gente conversa com os advogados, todo mundo tem uma receita de um ansiolítico, né, de alguma coisa, porque a gente lida com problemas todo dia, né, a gente trabalha com problemas, então a gente acaba absorvendo porque somos humanos, então a gente tem bastante esse incentivo do esporte. Aí eu falo, não tem desculpa, porque a gente tem opção para tudo, a gente tem apoio para tudo. E se tu não se cuidar, tu vai ter que arrumar tempo pra cuidar da tua doença, que foi o que eu tive que fazer. Eu falo pra elas, vocês não precisam passar por isso, né? Uma hora você vai ter... tem academia no prédio, contrata um personal e faz com o personal no prédio, depois vai pra uma academia, então, quando arrumar tempo. Né? E a gente acha tempo, porque a gente acha tempo pra fazer unha, pra fazer o cabelo, né? Vai fazer o cabelo 5 horas num salão, né? Então a gente acha tempo pra... Então, para cuidar da gente, eu acho que tem que ser primordial. Foi o que eu coloquei na minha cabeça. É inegociável meu horário do treino, só realmente quando eu tenho audiência, quando eu tenho algum compromisso. A gente treina meio-dia, eu e o Vinícius, ali é nosso horário. E a minha corrida. Minha corrida, terça e quinta mesmo, não me convidam, só se for para depois. Mas para antes é inegociável. E depois disso eu comecei a ver resultados. Eu vi que eu comecei a correr melhor. Eu vi que eu comecei a ter mais resistência, porque daí ficava faltando, não via, daí desanimava também. E quando passa a ter aquele compromisso, né, a gente vai fluindo, vai tendo resultado. É que daí que vem a disciplina, né? Porque a motivação é ótima, que nem tu falasse quando tu ganhou a primeira medalha. Cara, é toda a motivação do mundo, mas a motivação, ela passa, né? Uma vez eu vi um vídeo que você não precisa ter motivação e vontade, né? Porque vontade tem de comer um pastel e caldo de cana. Isso. Né? Você tem que ter coragem de todo dia vencer esse dia. Essa é a batalha que eu quero, que eu escolhi pra mim, então eu vou ter coragem pra sair de casa, né? Isso eu vi, isso também mexeu comigo, assim. E eu falo também, pego no pé da minha mãe, da minha família, de quem não treina, eu falo, você tem que vontade. Eu queria ter essa vontade que tu tem, mas eu não tenho vontade todo dia, né? Eu não tenho, às vezes a minha vontade é de ficar no sofá assistindo dorama. Né? Não tenho vontade, mas a gente tem que ter essa coragem, porque se a gente não fizer, ninguém faz.
né? É algo que só a gente pode fazer por nós mesmos. É vital isso de fazer as coisas sem vontade, porque a gente faz o tempo inteiro coisas sem vontade. É muito difícil, se não falar impossível, alguém que vai para o trabalho com vontade de trabalhar. Vai para o trabalho porque é uma obrigação que tem, porque é o que vai dar o dinheiro para fazer as coisas que você quer fazer. Então você faz sem vontade porque você viu o benefício que você tem, ou você faz pelo benefício que você vai ter. Agora, a gente fala de saúde, é um negócio do físico, né? É palpável ali o dinheiro, você comendo, né? Ou você saindo à noite, ou qualquer coisa. Agora, você vê o crescimento devagar, que você precisa de paciência, você não tem essa recompensa imediata, a gente não é acostumado com essa recompensa tardia, sabe? Por isso que é importante essa calejar a mente, de fazer as coisas que a gente não tem vontade mesmo. E, meu, tu disseste tudo aí, tem que ter vontade, tem que fazer. E eu acho que a gente aqui é muito privilegiado também pra gente se cuidar. Às vezes a gente corre ali na beira-rio, a gente brinca que, nossa, cheiro de pizza. Olha, gente, mas olha o privilégio que a gente tem de correr com essa vista. Correr aqui, a gente não dá valor. Às vezes eu e o Vinícius, a gente sai pra caminhar, a gente fala, nossa, meu bem, quanto tempo que a gente não fazia isso? Por que a gente não fazia isso antes? Que bonito ver o pôr do sol aqui no farol, né? E faz bem, né, pra gente, é algo bom. E a gente tem esse privilégio, essa oportunidade. Eu acho que não tem desculpa. Aqui Não, a não tem gente desculpa. tem muita opção, né? E até a questão do trabalho. A gente tem a opção de trabalhar com aquilo que a gente gosta, com organizar o nosso horário. Geralmente, a maioria dos advogados são autônomos, né? Minhas amigas, tudo. A gente consegue conciliar a agenda. Tanto que eu tenho uma outra amiga que ela também mudou a questão de personal e ela travou a agenda dela nos horários ali, é o personal dela. Às vezes a gente tem alguma palestra da UB Vai à Escola, que a gente tem um projeto, que vai na escola falar com o adolescente sobre direitos. Aí, você pode ir, que a gente precisa de alguém da tua área. Ela, não, é minha personal. É o horário da minha personal. Aí eu brinco, esse é o meu orgulho. Que ótimo, porque cara. a gente precisa ter o nosso horário, como você falou, marcar ali, a hora que eu marco, que eu tenho uma audiência, eu não vou desmarcar a audiência, né? Foi marcado, o juiz marcou, tô com o cliente, não vou. Então por que comigo tem que ser diferente, né? Óbvio que existem exceções, a gente não pode ser com tudo, mas eu acho que a gente tem que se priorizar. Mas aí para ter exceção, Monique, tem que ter uma regra. Porque se tu não estiver seguindo aquela regra uma vez, fazer o diferente um dia não é exceção. É o caos que é a tua regra ali, né? Mas se tu vai lá toda a vida, tu sempre tens lá, todo dia, a tua regra é que aquele horário é seu, cara, uma vez lá, preciso trocar para fazer alguma coisa, tudo bem, é uma exceção, né? Tu sabe que no dia seguinte volta ao normal, né? Exato. E aí tu consegue manter tem aquele Hábitos Atômicos, o livro ficou bem famoso, né? E ele fala um negócio muito legal, que tudo que acontece uma vez é uma exceção. Se acontecer a segunda vez, já é um novo hábito sendo formado. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, E aí que tem que tomar cuidado. Errar a primeira vez, ou ter que remarcar a primeira vez, de boa, tranquilo. Agora, poxa, eu não fui treinar essa quinta, aí agora tô treinando na terça de novo. Putz, na terça o pessoal chamou pra ir no rodízio. Meu, não vejo eles há 5 anos, cara, é muito importante eu ir. Pô, mas os caras, tu não vê eles há 5 anos, eles não podem remarcar pra segunda? Não podem remarcar pra quarta? Então não vou, tá? Eu comecei a ter essa atitude comigo, assim. E, minha vida mudou drasticamente, né? Muito bom isso. Vamos lá, então. Tu falou que tu dá palestra de direito na escola e tu me deu um spoiler hoje cedo, eu achei muito legal. A gente tem uns projetos ali na OAB, né, e a gente dá palestra, e às vezes também, como autônoma, eu sou convidada, daí eu falo, agora a gente tem o Agosto Lilás, a gente vai em algumas escolas falar para mãe de alunos sobre violência doméstica, aí geralmente eu tenho minha parceira, a doutora Camila, que ela fala da área criminal e eu falo da área de família, né, porque a violência doméstica envolve, é um campo multidisciplinar, a gente fala. Então, e a gente vai dar uma palestra agora sobre bullying também para os professores da rede pública, falando sobre bullying nas escolas, formas de prevenção, né, as responsabilidades que a escola tem. Eu achei muito legal tu falou esse negócio do bullying, porque hoje eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. E aí eu não sei qual vai ser a tua visão, já me desmascara aqui ao vivo, se for o caso, mas é um vídeo, um cara filmando no carro, assim, daí tem uma menina, deve ter, sei lá, 13, 14 anos, com a mochila andando na rua, e ele filmando do carro, e ele fala, essa é minha filha,
ela foi expulsa do ônibus escolar porque ela estava fazendo bullying com os amigos dela. E aí ela chegou em casa e ela falou para mim que eu ia ter que levar ela essa semana para a escola. E não é assim que o negócio funciona, não. Ela vai aprender da forma que ela tiver que aprender, que não é assim. Ela não está certa e eu não vou pagar pelos erros dela, né? Ela que vai se responsabilizar pelo que ela fez de errado. E se ela quiser continuar fazendo assim, ela vai continuar pagando pelos erros dela, assim. E é um vídeo muito interessante. Eu achei muito importante da parte do pai fazer um negócio desse, sabe? Não mostra o rosto dela em nenhum momento, nada, claro, né? Mas mesmo assim, é uma lição que eu acho que ela vai levar pro resto da vida. Não sei se vai salvar a vida dela, mas é um tijolinho do lado bom, assim, né? Que se a gente não pagar pelo que a gente faz de errado, a gente vai continuar errando, não adianta. A gente precisa saber que toda causa tem uma consequência, né? É. Que é o que a gente sempre fala nas escolas, né? Que fazer uma figurinha, às vezes, de mau grado do colega da sala pode custar, às vezes, até a vida desse colega, né? Então a gente já vê muitos relatos, assim, de evasão escolar, dos pais serem processados, que vira um processo criminal. A gente mostra por conta que o aluno deixa de ir para a escola, fala que vai para a escola. Eu tive um caso mesmo que a menina, ela deixou de ir para a escola, não ia, se escondia na casa de uma amiga, e a mãe foi descobrir quando recebeu um processo do Ministério Público, uma ação contra ela por evasão escolar, que a escola denuncia para o conselho tutelar denuncia para o Ministério Público. Então é uma coisa muito séria, né? E a adolescência não tem noção disso, né? Não, e não se responsabilizam, né? O lance da adolescência é justamente esse, eles não se responsabilizam pelas coisas, né? Então a gente faz bastante esse trabalho de levar o direito para as escolas. Às vezes a gente faz um júri simulado. Adorava o júri simulado, nossa! Teve até uma menina que ela participou do júri com a gente, hoje ela faz direito, e quando ela encontra, ela fala: eu entrei pra faculdade lá por causa do júri com vocês. Que massa, e é tão cara. gratificante, é tão legal quando a gente encontra eles assim. Isso é muito massa, muito massa. E eu imagino que tu vai, nas palestras, vai ser sobre o que não fazer bullying, por que o bullying é ruim. E vocês comentam também sobre as pessoas que sofrem o bullying, modos de elas lidarem com isso, não? Aí é mais para um lado mais psicológico, né? Não vai na parte direita. A gente fala mais sobre as questões das consequências, como identificar, aí a gente, questão de responsabilização civil, e aí sempre tem um criminalista que aí a gente fala sobre responsabilização criminal. A gente fala de cyberbullying também, questão o stalking, que também tem muito esse problema nas escolas, né? E então a gente abrange mais essa área, a responsabilidade, que não é porque eles não têm 18 anos que eles não vão ser responsáveis, né? E também o que isso pode gerar para os pais deles, né? Que às vezes aí ele acalma. E às vezes a gente tem um problema que os professores não sabem lidar, não sabem identificar, ou os pais não aceitam que o filho faz bullying, pratica bullying, né? Então aí às vezes a gente faz palestra também para pais. Tem muito legal, muito interessante esse negócio dos pais não aceitarem, né, cara? É muito difícil a gente aceitar os nossos erros como sendo erros mesmo, né, cara? Eu até ia comentar antes, esqueci o lance do tempo, mas tu falou agora de volta, que sempre que eu posto alguma coisa no Instagram, que falando, tipo, não é que nem eu postei recentemente, não é que você não tem tempo, é que você tem outras prioridades. Em toda postagem que eu faço assim, eu recebo alguma mensagem do tipo: ela vem de novo com essa historinha de prioridades, todo mundo tem o mesmo tempo, ou nossa, que babaca, você não tem que fazer isso, isso e isso, ou você só fala isso porque você tem essas vantagens, sabe? Pra você é fácil, porque você não tem filho, eu escuto muito isso. Né? E aí tu vai lá e o penúltimo episódio, por exemplo, eu gravei com um casal, eles têm uma empresa, os dois têm trabalho CLT e criam um filho junto. Então, tipo assim, não é. A gente não consegue aceitar os nossos erros como sendo erros mesmo. E geralmente as pessoas se voltam à violência quando isso acontece, né? Tipo, ao invés de encarar a verdade e lidar com ela, viram violentas quanto aquilo, porque né? A verdade dói às vezes, né? Exatamente, a verdade dói, a verdade dói. Você você não tá fazendo o que tem que fazer, né? E deixa eu te perguntar, nesse teu processo aí, porque a gente já tá estourando a 1 hora, mas tu teve, depois que tu já começou nos trilhos e tal, recaídas, assim, de tipo, não quero mais isso? Várias. Como é que tu lida e chegou a ver o que
dá essas recaídas assim ou não? O último que eu tive feia, assim, que eu chorei, que se me pega na TPM eu tô mais emotiva ainda, daí eu sou chorona. Aí eu fui na corrida da Larinha que a gente teve. Nossa, eu fui muito mal nessa corrida. E uma semana antes, a gente tem 2 assessorias de corrida. A gente tem a presencial aqui, que é com o professor com Anderson Ferreira, e tem uma que a OAB paga de nível estadual para todas as subseções, advogados cadastros, que é a Floripa Runners, que agora é FR Running Club, que é com o Fabiano. E essa assessoria, quando, por exemplo, eu vou correr agora a maratona de Floripa, eu vou correr com eles, né? Tem todo o suporte. E a Casco sempre patrocina as provas e eles dão um suporte. E aí ele me puxou a orelha e falou assim: Monique, vamos correr 10 esse ano. Eu corro contigo a prova. Tu escolhe a prova que tu quiser, correr os 10. Até a gente achou que a de Floripa ia ter os 10, eu vou fazer 5. Mas eu vou correr junto contigo a prova, porque eu nunca tinha corrido direto 5. Eu já tinha corrido uma vez ou outra. Aí eu conversei com o Anderson, que é o presencial, mudou meus treinos, ajustou, a gente foi. Aí eu fui na corrida da Larinha e eu fui péssima na corrida da Larinha. Começou a me dar canelite, começou a ficar, eu reclamei a corrida inteira do calor e o Vinícius foi junto comigo. E o Vinícius bravo. Aí eu vi o fotógrafo que escorreu pra foto. Ele ficou muito bravo comigo. E aí eu fui a última a chegar na corrida. Não que isso é um problema pra mim, né? Porque... Mas assim, que eu já tava treinando, já tinha passado dessa fase, né? De fazer... de não me esforçar, de querer ficar acomodada naquele ritmo ali, de não querer subir um degrau. Então eu me senti mal por isso, porque, poxa, eu tô treinando, tô fazendo, e eu vou lá na hora e faço corpo mole. Não, porque eu sabia que eu podia mais. Tanto que tu correu por da foto do fotógrafo, eu podia mais. E depois da prova, fiquei lá conversando, tudo mais. E até hoje a gente estava falando com o fisioterapeuta do Vini, porque quando você faz um treino bem feito, tu não sai conversando, você sai acabado, quer dormir e sentar, né? Sim. E eu aí cheguei em casa, comecei a chorar e falei, aí o Vinícius falou, tu tem que tomar uma decisão, vai doer? Vai doer? Crescer dói? Ou tu vai mudar ou tu não vai. Aí virou a minha cabeça, daí desde então eu tô conseguindo correr direto e tô tentando chegar nos 10K. Aí foi tipo a última recaída que eu tive de questão de treino, de corrida, que eu tava voltando de férias, não querendo. Mas com a comida ainda é uma briga diária, assim, de dieta. Né, de as permissões e as escapadas, né, de final de semana a gente vai sair para jantar com um amigo, daí em vez de comer algo que é dentro da minha dieta, às vezes de furar isso, ainda o se permitir, a gente está tentando ainda mudar essa questão de virar realmente uma exceção, né. Mas tu queres isso, tu queres não se permitir mais. Eu quero viver de uma forma saudável, alcançar, porque eu sei que sem alimentação eu não vou conseguir, né? E a minha dieta, ela é perfeita, se eu fizer ela certa. Né? Aí não adianta eu botar a culpa em médico, botar a culpa em nutricionista e tal, que eu não tô emagrecendo, a culpa é minha, né? Então a gente tem essas recaídas bastante com relação à alimentação, mas... E às vezes será que não é o meio? Hã? E às vezes será que não é o meio? Aquela história, se eu não tiver uma caixa de chocolate em casa, eu não vou comer uma caixa de chocolate quando bater à vontade. Isso a gente já até evita. A minha questão é organização também e eu aprender a dizer não. Assim como eu digo não hoje para um evento na terça e na quinta, eu dizer não na sexta-feira à noite para comer uma pizza, né? Aí é isso que é o que agora a gente tá nessa briga para mudar esse hábito. Então já temos o próximo passo aí, legal isso. Nisso a gente já tem colocou um freezer lá na cozinha, eu faço minhas marmitas, porque se eu comer fora, a gente não tem maturidade para ir num buffet, né? Ainda não tem, porque eu gosto de comer, sempre gostei de comer, e não tem essa maturidade. Então, eu falei, até meu marido brinca comigo que agora só falta me levar pro pré, que eu comprei uma lancheira com meu nome bem bonita para levar minhas marmitas e chegar no lugar, porque quando eu faço isso, eu vejo os resultados. Ah, sim. Né? Com certeza. E a gente sabe que para correr tem que baixar peso, né, Ivo? Não dá para começar na obesidade, mas você... até ótimo, porque daí tu vais baixar peso, mas se tu quiseres melhorar, tu precisa. Eu fui fazer esse mês passado agora, eu fiz a Serra do Rio do Rastro lá, né? Eu vi. E eu tenho problema no joelho, eu tava com 96 quilos, então assim, saudável, muito saudável, mas 96 quilos. E eu tava conversando com um amigo meu, e eu nem tinha perguntado pra ele, a gente tava conversando sobre a serra e tal, ele falou, cara,
Eu tinha 96 quilos quando eu fiz a Serra do Rio do Aço. Aí já estourou na minha cabeça. Pô, é o meu peso. Ele é bem mais forte que eu, deve ter sido moleza, né? Ele falou assim, cara, foi impossível. Não tem como, eu nunca mais tento com esse peso. A outra vez que eu fui fazer, ele fez acho que uns 78, alguma coisa assim. Aí, nossa, daí eu fui bem, muito bem, muito bem. Aí sabe nessa conversa boba assim, bah, não vai dar. E eu emagreci 10, 12 quilos para fazer a prova e é outra vida tu correr é muito mais fácil, né? Aí agora eu tô no outro problema que é voltar a pegar os quilos de uma maneira saudável de novo, porque como tu falou no começo lá, cara, se tu comer certo é impossível tu engordar. E de fato, vai comer arroz, feijão e frango e tu vai engordar fazendo isso, não tem como, é bolos assim, né? Exato. E o Gustavo mesmo fala pra mim que eu consigo correr os 10, mas ele não quer que eu corra os 10 no peso que eu tô, porque eu tenho lesão de ligamento, tenho problema de quadril, Sim. então isso vai prejudicar pra continuar correndo depois dos 10, né? Ele fala, a gente tem que baixar esse peso, e estamos agora com dieta nova, treino novo, aí já deu aquele gás, né, pra eu começar. Ótimo. Eu parei de mudar treino. Eu tenho o meu lá agora, eu tô fazendo direto, assim, mas eu tô com saudade de dar uma mudadinha também. Acho que vou fazer isso também. Mas, ô Monique, já estamos aqui há uma hora conversando. Eu quero te pedir, antes das suas considerações finais, onde a gente encontra a Monique, se precisar de advogado com a tua área, tudo, eu quero que dê uma dica para tuas colegas advogadas e para os nossos colegas de vida aí que querem correr, mas não conseguem agora, não consigo correr e tal. Por que tu acha que eles deveriam, ou se tu acha, né, que eles deveriam ou correr ou fazer alguma outra atividade? Eu digo assim, para ser picado pelo bichinho da corrida, você tem que fazer uma prova. Que seja uma caminhada, alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo. Mas começa. É um caminho sem volta, assim. Não, e se não correu é porque não correu, não gostou, é porque não correu direito, não correu com o grupo, porque é bom, né? Para mim foi uma virada de chave. E eu nunca, a minha mãe mesma fala, quem diria, minha filha? Quem diria que tu ia gostar logo de correr? Eu imaginaria tu em qualquer outro esporte, mas na corrida, né, foi algo que... Porque a corrida, ela é democrática, você consegue, independente do teu peso, do que tu vai no teu tempo, é você contra você, né? Então, começa, é isso que eu falo. Isso que é o esporte individual mais coletivo do mundo, né? Exato, e vai, assim, e principalmente pra gente que é advogado, né, eu acho que é um momento que a nossa mente desliga, que você não vai estar mexendo no celular, porque até na hora, às vezes, de comer tem que policiar, porque você tá ali respondendo um cliente, é um momento que você consegue se ouvir, escutar a sua respiração, às vezes eu corro com música, mas às vezes eu corro sem música, e você consegue ver que existe uma natureza, ver que tem o som do mar, a gente aqui é muito privilegiado, né? Então é um momento de se reconectar. Eu acho que a corrida não é terapia, mas é terapêutico. Isso, ótimo. Esses memes são muito bons. Aqueles. Mas sabe um negócio muito massa que tu falou que o momento que tu desliga a mente? E cara, eu tenho isso pra mim real, assim, porque muitas pessoas que trabalham com a mente chegam no final de semana exaustos. E aí o que eles vão fazer? Deitam e assistem um filme. Então, eu tô exausto porque eu trabalhei com a minha cabeça a semana inteira, e aí eu vou lá e eu vou trabalhar com a cabeça de novo, sabe? Então, a melhor forma de tu descansar a tua mente é tu fazendo alguma atividade física que tu não consiga pensar em mais nada, que seja uma corrida, ou uma musculação, ou algum esporte que tu não consiga pensar, né? E aí tu vai realmente relaxar a mente, e se você nunca fez isso, eu te aconselho, chega exausto no final de semana e corre, para ver se não vai... ironicamente, ficar descansado para quando começar a semana. É um outro estímulo. É um estímulo totalmente diferente. A mesma coisa para quem, claro, tem um trabalho braçal pesado durante a semana, chegar no final de semana, ele tem que relaxar em casa, né? Exato. Monique, onde é que a gente te encontra? Pode falar ali para a câmera B. Eu tenho o Instagram, que é o meu... que eu compartilho o meu lifestyle, direitos, que é o Monique Miguel. E também tenho do projeto do Corre da Bari, que é esse projeto que eu comentei sobre os 2 anos para emagrecer, né? Ali eu posto meus treinos, as corridas que eu participo, dicas de comprinhas de corrida, né? E a gente tem o do escritório, para quem quiser conhecer mais, que é o miguelivargas.adv. Vou botar todos eles aí em algum lugar na tela aí, então. Sim. Maravilha, muito obrigado por conversar comigo e é isso aí, galera. Eu que agradeço. Um abraço.